Acabou de terminar a posse do ministro Alexandre de Moraes como novo presidente do TSE no lugar de Edson Fachin. E eu falo pra vocês que hoje o Bolsonaro, ele não dorme. Ele vai ficar a noite toda sonhando, pensando naquela careca, e abram as portas dos banheiros do Palácio da Alvorada, porque Bolsonaro vai passar a noite toda chorando. Porque o Xandão foi muito duro, muito firme com relação à propagação de notícias falsas. Ele disse que vai ter uma reação firme e célere contra quem dispara notícias falsas na internet. Bolsonaro está tremendo e só por isso já vale o seu like. E o que você achou da postura do Alexandre de Moraes? Gostou? Foi duro? Foi brando? Quero muito saber a sua opinião e, claro, se inscreva no canal. Porque agora, com o Alexandre de Moraes, havia uma expectativa por parte dos bolsonaristas que o diálogo com o TSE fosse ser maior e mais facilitado. Porque o Alexandre de Moraes, ele é diferente do Edson Fachin. O Edson Fachin, ele não tinha ali uma postura muito aberta ao diálogo, porque ele não é político e nem veio do meio político. Já o Alexandre de Moraes, sim. O Xandão, cabeça de melão, como ele é carinhosamente chamado, ele já trabalhou, já teve envolvimento em partidos, foi do PSDB e por isso ele tem ali um diálogo mais aberto. E é esperado que ele tenha essa postura agora com o Bolsonaro como presidente da República, mantendo, claro, a mesma linha do ministro Edson Fachin, que teve uma linha muito dura contra as notícias falsas. No TSE é esperado que o Alexandre de Moraes centralize as decisões, pelo menos nesse momento. Tanto que o vice-presidente do TSE, o ministro Ricardo Lewandowski, nem está participando tanto. Então vai ser um movimento de centralização por parte do Alexandre de Moraes. E o diálogo que ele vai manter aberto com o Bolsonaro pode não ser diretamente com o Bolsonaro, ao que tudo indica aí pela imprensa. O Alexandre de Moraes vai tentar aí um diálogo maior com o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco e também o Augusto Aras. Temos que ver como vai ser essa relação do Alexandre de Moraes com a PGR, porque vocês viram que recentemente houve aí um grande contratempo por parte da Lindora Araújo, a vice-procuradora-geral da República, com o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes deu uma lapada tanto nela como no Augusto Aras, que provocou uma certa humilhação para ambos. Vou deixar o vídeo aqui no card explicando melhor essa situação. Mas, ao que tudo indica, o Alexandre de Moraes vai ser muito duro, porque o discurso dele, até tá piscando aqui a minha lamparina, foi um discurso bastante assustador para os bolsonaristas. Porque o Alexandre, ele tomou posse, ele começou a falar manso, falando sobre as realizações do TSE, falando sobre toda a estrutura do nosso pleito e de todo o sistema de votação nacional, da transparência, falando que o sistema ele é um sistema que está em constante aprimoramento, principalmente com a biometria, o que não foi possível em 2020 por conta da pandemia, mas é um sistema transparente, rápido, seguro, como tem que ser e como deveria ser iniciado o discurso dele. Só que depois de um certo momento, o Xandão virou o carecão mesmo e começou a falar grosso, começou a falar contra as notícias falsas, começou a falar que não vai tolerar manifestações que atentem contra o Estado Democrático de Direito, que atentem contra as instituições republicanas e principalmente que atentem contra a honra, a dignidade das pessoas, porque isso está garantido na Constituição. E ele defende a liberdade de expressão, uma resposta aos bolsonaristas que falam que ele é autoritário, que ele tem posturas que ferem a liberdade de expressão. O Daniel Silveira está apenas fazendo a sua liberdade de expressão. Ele falou assim, não estão fazendo isso, nós estamos amparados na Constituição. E isso é uma resposta para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, como vocês viram no comentário do Flow, link aqui no card da minha avaliação da participação do Bolsonaro no Flow, o Bolsonaro está com medo de ser preso. Todo mundo sabe disso. E a estratégia dele é falar que o inquérito que vai levá-lo à prisão, que no caso é o inquérito das fake news, é um deles, né? Isso vai aumentar a pena do Bolsonaro. É um inquérito que não tem lastro. Porque propagação de notícias falsas não seria crime na percepção do Bolsonaro. Mas o Alexandre de Moraes respondeu falando que tudo que está previsto na Constituição será usado e ele tomou a Constituição como base de todas as suas argumentações até o momento. E no final já do discurso, Moraes falou o seguinte, e aí o Bolsonaro deve ter tremido. Ele deve ter que ir para São Paulo amanhã para fazer uma desobstrução, porque ele tá assim, ele vai chorar e vai ficar assim, não passa nada hoje lá no Bolsonaro, nem Wi-Fi pro Carluxo ficar propagando notícia falsa, porque o Xandão falou o seguinte, a intervenção da justiça será mínima, porque ele falou, nós vamos interferir minimamente nisso, mas ele continuou, a intervenção da justiça será mínima, mas célere,
firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas e notícias falsas, principalmente naquelas pessoas escondidas no covarde anonimato das redes sociais. E se vocês propagarem notícias falsas com o mandato, nós vamos atrás depois. O que você achou dessa fala do Xandão? Pesada? Forte? Firme? Bolsonaro tremeu? Deixe o comentário e, claro, se inscreva no canal. Vamos ver, então, se o Xandão ele vai adotar essa postura firme agora. Porque em 2021, lá para meados de outubro, o Alexandre de Moraes falou o seguinte, que aqueles candidatos que propagassem notícias falsas teriam as suas campanhas, as suas candidaturas caçadas e depois seriam presos. Foi uma fala muito pesada o que o Alexandre de Moraes falou. Agora, ele vai se garantir? Temos que ver como vai ser essa postura. Ele chegou intimidando. Vamos ver agora como o Alexandre de Moraes vai lidar com tudo isso. Como vocês sabem, eu acredito que nas próximas semanas, até o 7 de setembro, Bolsonaro vai abrandar os ataques que ele tem contra o Alexandre de Moraes. Essa é, pelo menos, a estratégia que eu espero que o Bolsonaro faça. Não espero de sentido de torcer, não espero de sentido de acredito que vá acontecer. Por quê? Porque o Bolsonaro, como vocês estão vendo, as últimas pesquisas, principalmente essa do IPEC, mostrou uma certa melancolia, uma certa frustração por parte do Bolsonaro. Porque ele não consegue chegar perto do Lula. Todas as pesquisas têm mostrado uma distância na casa ali dos 12%. Eu já fiz o comentário sobre a pesquisa do IPEC, link aqui no card. Isso é muito ruim, porque o Bolsonaro, ele não consegue doações de campanha. E a campanha, tá sem grana. Então o que acontece? O Bolsonaro, ele precisa propor uma trégua ao STF para trazer aquele apoiador que não gosta desse discurso mais radical. Esse é o objetivo do Bolsonaro, por isso que ele vai atacar a Janja. Porque até o 7 de setembro, daí umas 2, 3 semanas, ele consegue talvez crescer mais ali uns 2, 3 pontinhos, bater na casa dos 37, 40% e aí as doações de campanha podem chegar. Esse é o objetivo do Bolsonaro com esse armistício que eu acredito que vá de fato acontecer. Agora, aquela trégua proposta pelo Paulo Guedes, isso não vai acontecer e os ministros do Supremo, eles falaram, esses caras estão querendo nos dar um passa moleque. O que vocês acharam até agora? Vocês concordam? Se você chegou até aqui, 7 minutos e 25, você tem que se inscrever no canal. E o que é essa proposta de trégua feita pelo Paulo Guedes? Basicamente, o Paulo Guedes foi até o STF com 4 cláusulas de um acordo de paz entre o STF e TSE com o Bolsonaro. A primeira cláusula da proposta de paz seria o TSE fazer um gesto ao Bolsonaro e aí o Bolsonaro iria sossegar um pouco o facho dos ataques que ele iria fazer. Eu acho pouco provável porque os próprios ministros sabem que os ataques de Bolsonaro fazem parte da sua estratégia de campanha, sempre foi assim, então isso eles não vão cair. A segunda cláusula seria um gesto de boa vontade do perdedor do pleito. Independentemente de quem seja, eles iriam apertar a mão um do outro. Então se o Lula perder para o Bolsonaro, o Lula aperta a mão do Bolsonaro. Se o Bolsonaro perder para o Lula aperta o Bolsonaro, apertaria a mão do Lula. Basicamente aí uma coisinha mais tranquila. Agora, tem 2 questões polêmicas. Uma das cláusulas polêmicas seria com relação à derrota do Bolsonaro. Caso o Bolsonaro fosse derrotado, haveria imediatamente a criação, uma emenda da Constituição para criar o cargo de senador vitalício, garantindo assim todas as proteções que o Bolsonaro tem hoje. Esse cargo de senador vitalício, já expliquei melhor em um vídeo, vou deixar o link aqui no card. Isso é muito difícil que aconteça. Agora, a última cláusula, que é a mais complicada, e isso não vai acontecer de modo algum, é o encerramento do inquérito das fake news. Esse inquérito é um inquérito muito pesado que pega não somente o Bolsonaro, mas vários bolsonaristas e também o Carluccio. E não há só isso, porque além do encerramento do inquérito das fake news, ele não seria encerrado, ele seria jogado para baixo do tapete, haveria uma transferência do inquérito que hoje é de responsabilidade do Moraes para outro ministro do STF. E aí esse inquérito ficaria lá em banho-maria e nenhum bolsonarista seria investigado por afrontas ao Estado Democrático de Direito, afrontas ao pleito, ataques ao TSE, coisas do tipo. Isso aí os caras falam assim, peraí, você quer que a gente seja conivente com o bolsonarismo? Você quer que a gente seja conivente com crimes que vocês eventualmente vão realizar? Óbvio que não, porque nós podemos ser acusados de prevaricadores, e aí o caldo azedou. Por isso que a fala hoje no discurso do Alexandre de Moraes, falando pesado contra as notícias falsas, utilizando o argumento da Constituição, já é também uma reação a essa proposta esdrúxula do Paulo Guedes, propondo que os ministros do STF cometam crimes de prevaricação.
Talvez o Paulo Guedes esteja aí mal acostumado com alguns colegas do Bolsonaro, como nós vimos ontem em vídeo aqui no card, que a PGR não vai investigar o Bolsonaro, deu carta branca para o Bolsonaro fazer qualquer coisa que ele quiser, de acordo com a revista Veja. Vamos ver o que o Xandão vai fazer agora. O que você achou? Quero muito saber a sua percepção.